Prezados irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. E desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 119 e o versículo 136. Você pode, se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar aí na tela, que está aparecendo na sua tela aí. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Glória a Deus. Neste momento, nós queremos aproveitar e lembrar aos irmãos que passem este link, não é, da nossa programação para as pessoas que estarão sendo abençoados com esta programação. Muitas vidas certamente serão impactados, porque hoje nós estamos trazendo um assunto muito interessante e vai ser de grande bênção não somente para a sua vida, como também para a vida dos nossos queridos irmãos e amigos também, que certamente serão impactados com o assunto que vamos tratar nesta tarde, pois temos um assunto muito maravilhoso que é intercedendo com lágrimas. Já está conosco o nosso convidado, o presbítero Emanuel Anatólio e também o presbítero Ricardo Barbosa. O presbítero Emanuel coopera com o pastor na superintendência das campanhas evangelizadoras e é um prazer estar conosco aqui no programa Intercessão. Amém, pastor. Paz do Senhor a todos nesta tarde. Deus continue abençoando a cada um que estão ligadinhos conosco e também queremos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade e também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele nos concede de estarmos participando deste lindo programa que é o programa Intercessão. Para o presbítero Ricardo, o senhor coopera com o pastor ali no departamento da família e para nós também é um prazer, né? Já faz tempo que a gente tenta trazê-lo ao programa Intercessão, mas sou muito ocupado ali naquele departamento, mas graças a Deus que Deus tem dado essa oportunidade de estar conosco hoje, nesta tarde. Amém. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Amém. Agradecemos a Deus a rica oportunidade, ao pastor da igreja, ao nosso pastor Ailton, mais uma oportunidade que ele nos concede e pela primeira vez estar aqui com o Senhor, participando do programa Intercessão. É um momento agradável, né? Único. Estamos aqui na presença de Deus para tratar um assunto tão importante para a nossa vida, né? Glória a Deus, né? Antes de nós estarmos falando sobre este assunto, presbítero Emanuel, nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre todos os nossos irmãos que estarão sintonizados conosco, pedindo a bênção para que o Senhor nos direcione, né, num assunto tão importante que é o nosso tema de hoje. Amém. Permissão do pastor Jefferson. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos, Senhor, diante de Tua presença para te agradecer, meu Senhor, por este momento, Pai. Te agradecer pelo sono, te agradecer pelo dia, te agradecer por esta tarde, meu Senhor, e também te agradecer, Senhor, por todos aqueles que estão ligados na Rede Brasil de Comunicação neste programa, meu Pai. Continue abençoando, meu Senhor, ajudando a cada um, meu Senhor, para a Tua glória. Nós queremos te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como disse, no programa de hoje nós estaremos falando sobre intercedendo com lágrimas. Então, iremos tratar sobre uma das características presentes na vida do intercessor, pois sabemos que interceder com lágrimas é o tipo de intercessão que emana do profundo da alma. Para iniciarmos a nossa reflexão, o que poderíamos destacar sobre a intercessão com lágrimas? Presbítero Anatólio, presbítero Ricardo. Amém, pastor. É um tema que é muito aprazível, né? E a gente sabe piamente que o Deus Todo-Poderoso, ele sempre trabalha nesta área. Ele trabalha levantando uns para louvar, outros para pregar,
mas também existe pessoas que Deus levanta apenas para interceder. Quando a gente fala de intercessão, a gente fala de um termo latino que quer dizer intercessio, que é aquele que intervém por alguém, é aquele que roga por alguém, é aquele que clama com alguém. E quando a gente fala da lágrima, a gente fala de algo que sai do fundo da alma, do fundo do coração. É algo que está compactado e a gente sabe que o nosso Deus é um Deus sofredor, é um Deus que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Obrigado. Muito bem, pastor. Boa colocação do nosso presbítero Emanuel, muito maravilhosa, né? Mas a gente percebe, só corroborando com o que ele já vem dizendo, ele já trouxe bem a definição, mas é um momento, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente pode dizer, de aflição. Pessoa que ela vai interceder, ela começa a chorar, sentindo a presença de Deus, sentindo que quem pode resolver é Deus. E este momento é um momento de quebrantamento, né? Onde as lágrimas descem e ali você sente a presença de Deus, ali você é confortado com a presença de Deus. É o momento da oração, da intercessão, tanto intercedendo pelas pessoas como intercedendo por si próprio. No caso, então, a oração intercedendo com lágrimas, né? É algo que brota do profundo do ser. É como que alguém não tem mais recursos também, né? É claro que a presença de Deus, ela traz para nós um gozo e uma alegria que muitas vezes nós choramos. E também, quando nós intercedemos com lágrimas, isso é o que parte do mais íntimo do ser, né? Isso. Você não viu saída em ninguém. Você não viu solução. E aí você vai buscar uma resposta em Deus e a oração ela vai se tornando tão intensa que você sabe que Ele é o único recurso. E aí vem toda aquela comoção que parte das entranhas, do mais profundo do ser, não é? Onde o intercessor ele se derrama na presença de Deus, ele se quebranta, ele se humilha, ele vai buscar uma resposta, é como se fosse um desespero, assim, uma oração com muita intensidade, não é assim, presbítero? Perfeitamente, pastor Jefferson. A gente pode até usar o termo que Paulo falou aos Filipenses no capítulo de número 2, versículo de número 5, quando Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Há personagens bíblicos, pastor, que a gente sabe que tiveram esse sentimento. Um que a gente poderíamos citar neste momento é o Neemias. Como o capítulo de número 1 do livro de Neemias, a Bíblia diz que ele está na fortaleza de Susa, quando o seu irmão, certamente tribal, vinha, que é o Anani, e ele pergunta como vai os que escaparam do cativeiro. Então, Anani passa uma informação de Jerusalém, como está numa profunda miséria. E a Bíblia diz que ele chorou, orou, passou alguns dias orando e jejuando, isso é no mês de Quisleu, e ele vai entrar na presença do rei para fazer uma intervenção pelo seu povo no mês de Nissan, isso é 4 meses depois de orar, de jejuar, de chorar, e o espírito dele estava praticamente quebrantado, estava fazendo uma verdadeira intercessão com lágrimas pelo seu povo, aonde não havia mais recurso, ele só tinha um recurso, e assim mesmo teria que entrar alegre na presença do rei, porque se entrasse triste poderia morrer, mas mesmo assim Deus ouviu a sua oração e o rei a sua petição, e ele voltou a Jerusalém a construir e reanimar o seu povo que estava vivendo em uma miséria. É muito interessante essa citação de Neemias, né? Porque Neemias ele realmente demonstra um quebrantamento profundo, porque ele viu que o seu povo estava à mercê de invasões e até de extermínio, né? Porque não tinha proteção. Desamparados, né? Desamparados. A cidade queimada, os muros derrubados, as portas queimadas.
Então, o que dava, pelo menos, trazia uma certa segurança para o povo era os muros. A cidade cercada de muros trazia uma certa quietude porque já havia uma dificuldade de invasão. E aí o povo estava à mercê de ser ainda exterminado por qualquer tipo de inimigo, porque estavam vulneráveis. E Neemias vê uma situação sem saída, então ele ora com muita intensidade e derrama lágrimas. E é interessante que Deus ele se comove pela situação de Neemias, não é verdade? Neemias ele tinha todo o conforto, né? Ele poderia esquecer, mas não, ele se preocupou com o povo. Interessante isso, né? Intercedeu, buscou a Deus pelo seu povo. Ou seja, não, eu estou bem e vou esquecer dos outros. Não, eu estou bem, graças a Deus, Deus tem abençoado, mas eu vou interceder, eu vou orar pelos outros. E é uma oração tão sincera, não é? Que ele derrama suas lágrimas na presença de Deus. E como o presbítero Emanuel já bem falou, Deus ouviu a sua oração, não é? Porque cria todo um cenário, depois de 4 meses orando, e isso nos ensina a gente continuar orando, independente do tempo que está passando, né? O tempo que já passou, o que vem acontecendo, mas sempre há uma saída, a oração, quebrantamento. Corroborando com o presbítero Ricardo, a gente poderia usar o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:17, né? Orai sem cessar. Então, e o fato, o senhor falou uma coisa interessante, às vezes a gente está bem e vê os nossos irmãos e a situação em que o mundo está, aí você não fica bem totalmente, né? Você não fica bem completo, você fica bem apenas numa parte, né? Porque você está bem em relação ao seu conforto, à sua realidade, mas em relação à situação de outros. E quando você não pode resolver o problema, então você não está bem totalmente, né? Aí vem a inquietação para que o outro também possa desfrutar das bênçãos de Deus. Perfeito. Mas o presbítero Anatólio, o senhor falou uma coisa interessante, porque o senhor citou Filipenses 2 e 5, quando o apóstolo Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E este sentimento é muito forte que houve em Cristo Jesus, porque nós vemos aqui em Hebreus, o que o senhor falou, me lembrei de Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz que o comentarista que fala acerca de Cristo diz assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então a gente vê que o próprio Cristo, ele ofereceu grande clamor com lágrimas. O Senhor, ele derramou lágrimas pela situação em que o povo se encontrava, não é verdade? Então, quando o intercessor ele está intercedendo com lágrimas, ele está compartilhando com os sentimentos de Cristo. Perfeito. Os sentimentos de Deus. E é esse sentimento que a Bíblia nos fala, que o apóstolo São Paulo nos diz, que deve existir também em nós. Este mesmo sentimento, porque é um sentimento de amor, né? O que leva você a derramar lágrimas na intercessão por alguém. É o amor, né? É o amor. É o amor que nos move, é o amor que nos impulsiona, é o amor que nos leva a derramar lágrimas, porque nós passamos a ver que aquela pessoa precisa de um socorro e às vezes nós não podemos fazer nada. E o presbítero Ricardo, a gente vê as últimas noites de Cristo, no capítulo 22 do livro de Lucas, o Getsemane, não é? Quando ele deixou os discípulos e retirou-se para orar, e a Bíblia diz que ele orava intensamente e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Quer dizer, foi algo constante, não desistiu. Ele sabia que a sua nação precisava dele, sabia que o seu povo precisava de um socorro. E aí a gente volta àquele começo e mostrar que Deus sempre insiste, porque a gente também temos que ter o mesmo sentimento de insistência com Deus para poder trazer uma pessoa, ou livrar uma nação, ou livrar alguém da morte. A gente sabe que Deus conta muito com os seus intercessores na face da terra. E é gostoso saber, né, que podemos cooperar com Deus, né?
O apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, né? E é uma bênção, né? Quando o crente ele compartilha com os sentimentos de Deus e em relação à situação em que o mundo se encontra, né? Isso é muito importante. Que coisa maravilhosa, né? Então vejam como é importante a intercessão com lágrimas, né? Mas ainda nós temos muito, estamos apenas no começo do nosso programa, né? E eu quero dizer a você que chegou agora aí em casa, sintonizou agora também a nossa programação, nós estamos falando sobre o tema intercedendo com lágrimas, né? E isso é muito importante. E queremos lembrá-lo que você ainda que não compartilhou o nosso link, né? Você deve compartilhar com alguém para que as pessoas possam também serem abençoados com esta programação. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela diz que Deus enxugará todas as lágrimas dos homens, né? Está lá em Apocalipse 21:4, né? E ainda afirma que Ele enxugará as lágrimas de todos os que sofreram por amor a Ele. A gente vê em Apocalipse capítulo 7 e o versículo 17. Esses relatos revelam a relevância que as lágrimas têm na vida do homem. Por que as lágrimas são importantes para Deus, presbítero Ricardo? As lágrimas são importantes para Deus. Por quê? Porque a gente vê que vai chegar o momento que Deus vai enxugar nossas lágrimas, né? Coisa linda. Eu meditei um pouco nesse texto, né? Antes de responder a pergunta que o senhor nos fez, de Apocalipse, e eu achei interessante que ela foi escrita, o Apocalipse, para a época, para uma igreja sofredora, uma igreja que foi perseguida, muitos morreram a fio da espada e de mortes terríveis. E se fôssemos falar aqui, pastor, o senhor sabe muito bem, ia causar pavor naqueles que estão nos ouvindo, não é? Então, muitos morreram desta forma. E quando o Apocalipse é escrito para a sua época e naquele momento, aqueles que ficaram ainda em vida e recebem este livro, e quando lê que não haverá mais sofrimento, choro, dor, e o próprio Deus vai enxugar as lágrimas, para aqueles que ainda estavam ali, isso servia de conforto, não é? De incentivo para que eles continuassem. E como o senhor bem nos perguntou sobre por quê ou para quê, né? Diante de Deus, eu acredito, quando a gente lê a palavra de Deus, e ainda vamos citar aqui vários textos na palavra do Senhor, que é o momento, como já falamos, do quebrantamento, não é? Deus aí está, Ele sente, porque Deus sente o que a gente sente. Ele está sentindo que o homem está quebrantado diante dele. Glória a Deus. E isso é muito importante, não é? Isso é muito importante, porque o Senhor, Ele não procura atores. Isso. Ele não procura aquelas pessoas que se mostram, né? Que estão chorando, não. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que se quebrantam realmente na presença dEle. E Ele conhece, Ele sabe quando nós estamos quebrantados na presença dEle. E isso, com certeza, para Deus, é muito importante. Eu estava olhando, irmão Ricardo, olhando sobre a sua introdução do livro do Apocalipse, o próprio João, no 1:9 de Apocalipse, ele diz: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava numa ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aí o verso 18, ele diz que vê o Senhor e o Senhor tem nas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Aquilo é como fosse, pastor Jefferson, uma consolação para aquele povo tão perseguido que estava vivendo um momento tão difícil naquela perseguição da igreja que estava vivendo nas mãos praticamente dos imperadores. Aí eu estava olhando esse texto que o irmão Ricardo falou e estava dizendo como Jeremias não se sentiu, né, pastor? Como Jeremias não se sentiu. Aquilo, como ele mesmo diz, capítulo 9, versículo 1, quando ele diz que permita Deus que a minha cabeça se transforme em lágrimas,
e meus olhos como fonte de lágrima, que eu possa chorar de dia e de noite pela filha do meu povo. Se a gente fizesse uma alusão a Jeremias aqui, eu acho que Jeremias vai ter muita alegria quando Deus começar a enxugar as lágrimas dos seus olhos, pois ele foi considerado entre os profetas maiores como o profeta Chorão, né? Chorão. Ele é conhecido como profeta Chorão. Chorão. Perfeito. É interessante, né? E o senhor falou uma coisa interessante, prefeito Ricardo, que Deus ele não gosta de ver atores, né? As lágrimas que agradam a Deus, podemos assim dizer, né? São lágrimas de corações sinceros. Isso. Porque quando o senhor falou que Deus ele conhece, eu me lembrei do conselho de Davi para Salomão, seu filho. Sim. Lá no capítulo 28 de 1 Crônicas, e o versículo 9, aí diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com o coração perfeito e com a alma voluntária. Aí diz, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. E entende todas as imaginações e dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Se o deixares, rejeitar-te-á. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que o Senhor esquadrinha todos os corações, né? E conhece todos e entende todas as imaginações dos pensamentos. Então, a pessoa que chora na intercessão com sinceridade, brotando de um coração quebrantado, de um coração desejoso pela vitória de alguém, né? Pela restauração de um povo, pela situação em que uma nação se encontra, né? Por ver milhares de vidas sendo arrastados para o pecado, por ver pessoas desobedecendo à vontade de Deus e de encontro à vontade de Deus e partindo para uma eternidade sem Deus. Como fizemos a leitura na leitura, né, o salmista. Ele derramava lágrimas porque as pessoas não obedeciam a palavra de Deus. Então, o intercessor ele sabe que o quanto é perigoso uma pessoa viver distante de Deus. Aí ele ora com intensidade e até derrama lágrimas para que Deus desperte aquela pessoa, para que Deus mande pregadores, para que Deus levante obreiros, né? Para que as pessoas, olhem do entendimento das pessoas, sejam iluminados. Então, Deus, quando vê essas lágrimas correndo, lágrimas de sinceridade, aí ele se identifica com o próprio Deus. Como o senhor falou, o senhor citou uma expressão que está escrita no Salmo, que eu não me lembro agora o Salmo, e diz que Deus é um Deus sofredor. Ele é um Deus que sofre, ele é um Deus que sofre com a situação do seu povo. Então, as lágrimas que brotam de um coração sincero, mexe com o coração de Deus. Muito interessante isso, né? Amém. Você que está em casa nos escutando, eu não sei até onde a sua intercessão vai, não sei se você tem orado até as lágrimas, não é? É possível que você esteja agora nos ouvindo e estejam até derramando lágrimas, né? Por sentir-se também nessa situação, quando você vê um filho rebelde que vive uma vida em profunda desobediência, um esposo que enveredou por um caminho errado, uma esposa que tomou um rumo diferenciado, não é? Por ver nações mergulhadas, às vezes, na idolatria e presas por obras malignas, envolvidas com obras satânicas, se precisando de uma libertação, e você vai até a presença de Deus com intensidade e na sua oração se torna tão intensa que você chega a derramar lágrimas, como o próprio Cristo, né? Que nos seus dias da sua carne, nos dias que esteve aqui conosco, ofereceu a Deus grande clamor e lágrimas, né? Derramando lágrimas. E é possível que você esteja nos ouvindo agora aqui e tenha chegado a este ponto, ou está vivendo esta realidade. Eu quero abrir aqui um parêntese para dizer a você que Deus, Ele vai atentar para a tua oração. Ele vai atender o teu clamor, porque as lágrimas sinceras, ela mexe com o coração de Deus. O intercessor, quando ele vai com essa intensidade, mexe com Deus. E essas lágrimas verdadeiramente são importantes para Deus, porque Deus está vendo sinceridade, né? Não as lágrimas de um ator que citou aqui o
o presbítero Ricardo, né? Mas lágrimas sinceras, isso agrada o coração de Deus, porque Deus está vendo que o intercessor está querendo o que ele quer. O intercessor se identificou com a sua vontade. E né? a lágrima, como o presbítero Ricardo mesmo falou, pastor Jefferson, não de um ator, ela muda o cenário, não é? Pois o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, 15, ele mesmo diz isso, ele diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, quem chora, com certeza, o Salmo 30 e o verso 5, a parte final, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria. Quer dizer, há uma mudança de cenário. É como o Senhor está falando. Há uma mudança de cenário. Então, aqueles que choram com o coração sincero, com certeza, Deus responderá a eles e mudará o cenário da sua vida. É verdade. Ou da sua história. É verdade. A gente vê lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 17 a 27, uma história muito importante, né? Porque ali está narrada a história de um pai que sofre pela situação do seu filho, que vivia num quadro complicado, né? Porque, segundo o texto, diz que o espírito maligno, né? Ele atormentava aquela criança, aquele rapaz, e muitas vezes o jogava no fogo, na água, né? Uma situação muito, muito difícil. E esse quadro a gente sabe que não tem saída, né? Isso. Não existe médico para resolver esse problema. E o pai já tinha feito de tudo. E aí ele levou a esperança para os discípulos, para que os discípulos pudessem fazer alguma coisa. Mas os discípulos eles não puderam fazer nada. E nós vemos aí que aquele pai, quando ele se depara com Cristo, que o Senhor Jesus se aproxima e chega, então o pai ele roga, no versículo 24, né? É interessante, vale a pena a gente ler São Marcos capítulo 9, né? E o versículo 24, a gente vê que o pai ele está em desespero, ele está passando por um momento de grande aflição. A situação realmente é crítica. É o capítulo 9 de Marcos e o versículo 24, aí diz o seguinte, o texto. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, né? Porque ele disse assim, no versículo 21, para melhor compreensão, diz o seguinte, e perguntou o pai dele, Jesus pergunta, quanto tempo há que se sucede isto? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Né? Então a gente vê aqui o que leva o intercessor a orar com lágrimas. A comoção, pastor, pegando a leitura, a gente vê que o pai assistia àquilo. Então, o que leva o intercessor a interceder com lágrimas é ele assistir uma situação em que ele não pode resolver. Então, o pai teve aquela comoção, chorou, porque ele via e não podia fazer coisa nenhuma. Então, a gente entende que o intercessor, quando ele começa a interceder com lágrima por alguém, ou por uma nação, ou por um objetivo, ou por qualquer outra coisa, é porque ele sente que não tem mais o controle, nem o poder para resolver aquilo, e sente que há alguém muito maior do que ele que pode. Nesse caso aqui, a gente entende que o pai leva a criança, e já é um rapaz, que ele diz, no texto ele diz, tem isso desde a sua infância, então ele diz assim, ajuda-me né? na minha incredulidade. Então ele sentiu praticamente que já tinha andado por todos os lugares, mas aí ele leva o caso aos discípulos, e aí quem está ali atendendo é Jesus, que é o Jesus de Nazaré, o Jesus que pode
mudar o cenário e resolver a vida de qualquer pessoa que entregar a vida a ele ou a causa a ele. A gente até compreende o desespero dele, pastor, quando Jesus pergunta a ele se ele crê, né, que Jesus vai curar o filho dele, porque, como foi bem citado, já desde a infância, levou para os discípulos, porque ouviu falar, com certeza que por onde Jesus passava, Jesus curava, libertava, transformava as vidas, então ele recorreu aos discípulos. Nasceu nele uma esperança, né? Nasceu nele uma esperança. Os discípulos não puderam resolver, como já foi bem falado. Quando ele chega diante de Jesus, ele está totalmente desesperado, não é? Sem esperança. Sem recurso. Mas um pai, não é? Intercedendo pelo filho, como foi dito nesta noite, quando ele clama com lágrimas, um momento de desespero, chorando com lágrimas, e o Senhor vai ouvir a oração dele e vai trazer a cura, não é? Eu tenho uma experiência na minha própria família de um momento que passamos com o nosso filho, né? Nós temos 2 filhos, né? Deus tem nos abençoado com o primogênito, hoje com 16 anos, o Richard, e agora a Melinda, né? Com 1 ano e 6 meses. Glória a Deus. Mas eu lembro-me, presbítero Emanuel, o senhor conhece ele, hoje já está maior do que eu, né? Mas com 4 anos, eu sempre falo o testemunho dele, porque já faz 12 anos que aconteceu. Mas aquilo que Deus faz na nossa vida, a gente não pode, o tempo esconder, ou a gente não falar. A gente tem que falar. Sempre agradecido, né? Sempre agradecido, sempre falando, né? E eu lembro-me quando ele tinha 4 anos, pastor, ele foi acometido da meningite viral. A meningite viral. Passou uma semana internado, não é, no hospital. Por que mandaram ele para casa, até hoje a gente não sabe, não é? Mas claro que Deus estava trabalhando naquele momento. Glória a Deus. E voltando para casa, ele ainda voltou passando mal, mesmo depois da alta. Quando chegamos em casa, a gente colocou ele na cama, ele estava bem magrinho, a respiração dele já estava fraquinha e a gente já tinha orado. Sabe como o salmista disse que as palavras já fugiram, já não tem mais o que dizer ao Senhor? Foi este momento. A gente já tinha orado durante a semana, as famílias orado, e nesse dia, quando ele estava na cama daquele jeito, respirando bem fraquinho, eu me ajoelhei ao lado da cama, juntamente com minha mãe, na época ainda viva, né, e minhas irmãs, e começamos a orar. Minha cunhada também estava na hora, a esposa do diácono Paulo, a irmã Keila, estava na hora, e a gente estávamos lá orando. De repente Deus falou, porque o Deus que nós servimos, Ele fala. Você que está nos assistindo neste momento, o Deus que nós servimos, o Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, Ele está vivo, Ele fala conosco. Naquele dia, pastor, Deus usou uma das minhas irmãs e ela colocou a mão em cima da criança, Deus usando ela. E o Senhor falou assim: eu estou repreendendo agora o espírito da morte. Estava de joelho, orando e chorando. Eu não tinha mais palavras. O que eu tinha que dizer a Deus, eu já tinha dito. Eu não tinha mais o que falar, eu só chorava, chorando de joelho. Mas quando aquelas mãos foi sobre a criança, a mão de Deus ali, não é? Ele pulou da cama, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pulou da cama, Glória a Deus. saiu correndo dentro de casa, até para pegar ele, deu trabalho. Aquele que não conseguia nem respirar direito, pulou o sofá e a gente pegando ele, abraçando e se alegrando. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento, Deus falou com a minha esposa. Glória a Jesus. E depois de 14 anos se cumpriu. Glória a Deus. A minha irmã colocou a mão em cima do ventre dela, Deus a usando, né? Porque Deus fala conosco. Claro. E disse: estou preparando o teu ventre, te dar mais um fruto, e será uma menina. Quando a minha esposa ficou grávida, e a gente foi fazer um exame, o médico disse: eu já estou vendo o sexo. Aí ela começou a rir.
Aí ele, você já sabe? Ela disse, sei, é uma menina. Aí ele disse, é uma menina. Glória a Deus. E Deus Glória curou ele, pastor. E não tem sequela nenhuma. Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória Glória a Deus. Senhor. Veja que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? O presbítero Ricardo me fez voltar ao passado, ao tempo. Você contando o seu testemunho do que Deus fez com o seu filho, que foi um negócio extraordinário, né? Estamos vendo aí que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E enquanto o presbítero Ricardo estava falando, eu me lembrei que quando eu estive cooperando com o pastor, alguns anos atrás, no sertão, na cidade de Cabrobó, o meu menino mais velho, Wesley, ele desfaleceu. Ele esteve muito doente, gripado, né? E de repente ele perdeu o fôlego e foi ficando roxo e desfaleceu nos meus braços e não tinha o que fazer, e não tinha para onde ir. E eu levantei ele em oração, peguei nos braços, ele desfalecido, já sem respirar, ficando roxo. E eu disse a Deus, Deus, daqui para Salgueiro são 70 quilômetros para levar para o hospital. O hospital lá em Cabrobó não oferecia tanto recurso. Para Petrolina vai dar quase 200 quilômetros. E eu vim fazer a tua obra, tu me trouxesse aqui para fazer a tua obra. Aleluia. E naquele momento de oração, aí o Senhor devolveu o Wesley novamente. Glória a Deus. Ele espirrou e foi recobrando novamente o ânimo, recobrando o ânimo, recobrando o ânimo. E está ele aí, dando fruto para a glória de Deus. Amém. O nosso Deus. Nunca desistir, né, pastor? É como o senhor disse, irmão Anatólio, a oração com lágrima é quando não tem mais recursos. Você chegou no seu limite, no seu final, e não tem a quem recorrer. Glória a Deus, mas nós temos um amigo. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a você, nós temos um amigo. Um Deus que se importa com a gente. Glória ao teu Um nome. Deus que está pronto para atender as nossas orações. E se você está passando por um momento de grande aflição e angústia, eu quero aproveitar esse momento, presbítero Anatólio, para a gente fazer uma oração Amém. de intercessão por essas vidas que estão agora sofrendo, que estão passando por um momento de grande aflição, estão sem saída, estão enfrentando uma dor profunda. Talvez você está em depressão profunda aí e não tem mais palavras. Chegou ao estágio e chegou aqui o presbítero Ricardo, não tinha mais palavras diante de Deus, só lágrimas, né? Só lágrimas. E assim mesmo, né? Aquele pai que acabamos de falar, ele estava só em lágrimas. Só em lágrimas. Não podia fazer nada. Vendo o seu filho, ele se colocou no lugar do seu filho. É um intercessor que intercede com lágrimas, é aquele que se coloca no lugar do outro e procura uma saída. Ele sente a dor. Sente a dor. Como se fosse com ele mesmo, né? Fosse com ele. Então, é possível que você esteja agora nos ouvindo, está passando por um momento difícil com a sua família, com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, ou diante de uma causa perdida, talvez perdeu o emprego e o tempo está passando e vendo a família aí precisando das coisas, tudo acabando. Talvez você esteja no hospital ou tem alguém enfermo que precisa de um milagre. Nesse momento, eu sei que existem vários problemas. Nós vamos fazer um clamor agora, né? Aos irmãos que estão fazendo seus pedidos agora também nas redes sociais e que têm feito durante esta semana nos nossos cultos. Glória a Feito Deus. suas petições nos cultos que nós temos realizado aqui no culto doméstico, o ciclo de oração, o culto no lar, o programa Graça Sublime. Os irmãos têm sempre feito seus pedidos de oração e aqueles que estão também fazendo seus pedidos de oração agora, nós vamos estar rogando a bênção de Deus para que o Senhor possa agir. Glória a Deus. Vamos interceder. Amém, pastor. Presbítero, o senhor pode fazer esta oração, presbítero Anatólio, juntamente com todos nós. Não sei se você pode dobrar o seu joelho aí agora em casa, mas nós vamos fazer esse clamor. Se você não pode, mas está dirigindo e se puder encostar aí o carro, está ouvindo a gente aí agora, porque nós vamos orar e cremos que o nosso Deus, o Senhor dos céus e da terra, Ele é o nosso amigo. A Bíblia diz que nós temos, um Deus achegado a nós, né? Nós temos um Deus achegado a nós, um Deus que se importa, um Deus que diz,
clama a mim e responder-te-ei. Glória ao teu nome. Deus te importa tanto conosco que Ele se tornou um de nós, para sentir o que a gente sente. E a gente não tem como chegar para Ele e dizer, o Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não sabe o que eu estou sentindo. O Senhor nunca provou carne e osso. O Senhor não sabe o que é isso. E Ele vai dizer assim, eu sei o que você está passando. Aleluia. Eu estive no seu lugar. Eu provei carne e osso. Eu senti fome. Eu senti frio. Eu sei o que é padecer. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é chegar no final do limite. Eu sei o que é chegar no fundo do poço. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele é um como nós, que em tudo foi tentado, né? E pode socorrer os que estão sendo tentados, os que estão sendo provados, os que estão sendo afligidos. Nós temos um Deus que sabe o que é desprezo, o que é rejeição, o que é ser cuspido, o que é ser esbofeteado, né? Nós temos um Deus que sabe o que é ser crucificado, nós temos um Deus que sabe o que é sofrer a dor de um filho rebelde. Nós vemos Ele clamando lá, dizendo lá olhando para Jerusalém no monte, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos seus, mas tu não me quiseste. Ele sabe o que é sentir a dor de uma rejeição. Ele derramou lágrimas naquele momento. Ele sabe o que é ser um pai ferido, pois a gente vê ele expressando os seus sentimentos através do profeta Oséias. Através do profeta Oséias, ele expressa o seu sentimento como um pai que foi rejeitado e como um marido que foi traído pela sua própria esposa. E como um pai que não desiste. E como um marido que vai até o último limite para restaurar a esposa infiel. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aleluia. Nós vamos orar a esse Deus agora e creio que neste momento Ele vai atentar para as nossas orações. Presbítero Antônio. Oremos. Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Estamos sentindo a tua presença, Deus. Mas nesta feita, Senhor, queremos te apresentar, Senhor. Deus. Todos aqueles que estão ligados, Senhor, nesta tarde, estão de joelho. Aqueles que encostaram seus carros. Aqueles que, Senhor, que já lutaram, Senhor, já correram, já brigaram, Senhor, mas não teve saída. E neste momento, Deus, estão apelando, Senhor, a Ti. E este programa, meu Senhor, nesta tarde, fala sobre o intercessor, Senhor, em lágrimas. E nós estamos aqui pedindo, meu Senhor, pelo de perto, o de longe, como disse Jeremias. Oh, Deus, porventura és apenas Deus de perto e não Deus de longe. Eu te peço, Deus, por esta família aflita que deixou seu parente numa UTI, no isolamento. Deus, e os médicos já deram um decreto, já disseram que não tem mais jeito. Mas tem um crente, Senhor, nesta família que está rogando, que está de joelho, que está clamando, Senhor. Uma mãe aflita, Deus, que o seu filho, meu Senhor, tem lhe dado, Pai, muita preocupação, que tem vivido uma vida dissoluta. E ela diz, Deus, não tem, Senhor, mais saída, mas aqui está, Senhor, este clamor subindo diante de Tua presença, rogando, Deus, socorre, Senhor, essa família aflita, esse pai de família, meu Senhor, que está aflito, este pai que perdeu o emprego. Ó Deus, estende as suas mãos de Deus, assim como atendeste aquele pai aflito, Deus, que não tinha mais, Senhor, o que fazer, assistia o seu filho
filho sendo jogado na água, sendo jogado no fogo. E ele ainda diz mais, Senhor, que isso tentava destruir o seu filho. Olha, Deus, assim está, Senhor, muitos neste momento está rogando a Ti, está suplicando, está de joelho. E Deus, Tu conheces, Senhor, visita os lares, visita, Senhor, aqueles que pensam que tudo acabou. Oh, Deus, nós não temos condições nenhuma, somos mortais. Mas como nosso pastor Jefferson falou, Senhor, Tu sentiste a mesma dor. Tu sentiste, Senhor, Tu choraste. Oh, Deus, Tu sentiste fome, sentiste sede, Deus. Deus, Tu andasse, Senhor, dormisse. Oh, Pai, neste momento, Senhor, como servo, Senhor, aquele, Senhor, que pede, que roga, essa súplica, Senhor, este lamento, como Jeremias lamentou. A nossa nação precisa de Ti, Senhor. Olha, Deus, os irmãos precisam de Ti, Pai. Estenda Tuas mãos neste momento, Pai. Desfaça de tudo aquilo que o inimigo tem preparado. Ana cantou isso, disse que o arco dos fortes, Senhor, foram quebrados e os que tropeçavam foram cingidos de força. Entra onde eu não posso entrar, vai onde eu não posso ir, Espírito Santo. Aquilo que Paulo diz que o Senhor geme, Senhor, com gemido inexprimível. Visita aqueles que estão precisando, meu Deus, tenha misericórdia. Há muitos clamores, Senhor, que sobe neste momento e chega diante do Teu altar. E o salmista diz que por causa do gemido do necessitado, o gemido, Senhor, já diz o gemido, é o gemido da alma. Necessitado, não temos recursos e rogamos a Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus que pode, meu Senhor, o Deus que fala, o Deus que cumpre, o Deus que age. Aqui estamos, meu Senhor, rogando a Ti, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia, Senhor, dos filhos, tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, tenha misericórdia, Senhor, abre as portas de emprego para o pai de família que sai, meu Senhor, e a porta está fechada. Ajuda essa mãe de família a criar seus filhos. Ah, Deus, estende as Tuas mãos, guarda, Senhor, livra, ó Deus, livra da violência, livra, meus, dos homens sanguinários. Estende as Tuas mãos, meu Senhor, ajuda essa família enlutada que chora, que clama, que diz, meu Deus, não consegue entender, mas Tu és o Deus, meu Senhor, que conforta os corações. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Aleluia. 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 Glória a Deus. Jesus está aqui. E está aí também. Glória a Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. E este consolo, ele vem do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo, ele vem com resposta, ele vem com a certeza da vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos agradecidos a Deus porque sabemos que o Senhor está agindo em nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que em certa ocasião o rei Davi ele compôs um salmo onde ele escreveu toda a sua aflição, gemido, tristeza, lágrimas. Então ele disse que o Senhor havia ouvido as suas orações e súplicas. A gente vê no Salmo 6, versículos 6 a 9. Qual a importância das lágrimas na hora da intercessão, presbítero Ricardo? Pastor Jefferson, é muito importante. Principalmente esse texto que o senhor falou, eu estava observando e Davi, em vários salmos, ele expressa este momento
de desespero, pastor. Onde ele orou, clamou e Deus estava em silêncio, não é? Ele derramava as lágrimas, derramava suas lágrimas. O senhor citou o Salmo de número 6, mas o Salmo 13 e o verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, que é um Salmo de Davi. A palavra de Deus assim nos diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Cada dia, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Outro salmo, pastor Jefferson, é o salmo de número 39, verso 12, onde a palavra de Deus diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho e peregrino como todos os meus pais. É o momento do desespero. Ele está dizendo, eu estou derramando lágrimas, mas o Senhor, é como que ele está dizendo, não está vendo, mas é de se entender isso aqui. É um momento de desabafo, de desespero. E o Salmo 69, que também é um salmo atribuído a Davi, verso 1, 2 e 3, ele diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. É interessante isso aqui, pastor. Secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Veja, a lágrima ela é importantíssima, mas Davi está mostrando que em alguns momentos derramamos as lágrimas, mas Deus age em silêncio. Deus age em silêncio. Por exemplo, o Salmo 28 e o verso 6, o Salmo começa com Davi trazendo algumas interrogações a Deus concernente ao seu sofrimento, a tudo que ele está passando. Mas o verso 6, ele diz assim: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ou seja, o crente derrama as lágrimas, é importantíssimo esse quebrantamento diante de Deus. Porém, existe um momento que Deus está agindo, mas só que ele está em silêncio. Mas o verso 6 do Salmo 28, Davi, ele recebeu. O texto não diz qual foi a forma que ele recebeu, não é? A direção de Deus, a providência de Deus, mas Deus falou com ele. E ele glorificou a Deus. Então, é bom que aqueles que estão nos assistindo, que nesse momento estão dizendo assim, mas eu tenho derramado as minhas lágrimas. Mas Deus ainda não agiu. Eu quero dizer a você nesta oportunidade que continue derramando as suas lágrimas, porque chegará o momento que você irá dizer bendito, louvado, você irá exaltar o Senhor, porque você está derramando as lágrimas, mas o Senhor está, aleluia, trabalhando, Ele está presente. Eu achei importante, como o senhor mesmo falou, de não parar de derramar as lágrimas. Isso. Viu, pastor Jefferson? Porque os filhos de Coré, os filhos de Corá, como diz o Salmo de número 42, e o verso de número 3, ele diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento para mim de dia e de noite. Eles já estavam tão habituados, presbítero Ricardo, a orar chorando, né? Ou a interceder chorando, que viraram como fosse mantimento. Ou quer dizer, ele não conseguia se dobrar e passar um minuto sem chorar. Então ele diz: as minhas lágrimas servem de dia e de noite para mim como mantimento. E é interessante que eu estou falando essa expressão como mantimento. As lágrimas, elas são importantes não somente para Deus, porque Deus vê a sinceridade, o quebrantamento, como também serve para nós, né? Porque a lágrima, ela serve de consolação. Isso. É mantimento aí, no caso, né? Serve de conforto. Serve de... diz que são dois presentes que Deus nos deu, né? O choro, as lágrimas e o riso. Nós precisamos tanto de um como do outro. Nós precisamos
tanto das lágrimas como precisamos do riso, não é? E Deus, ele diz, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, né? Então, quando Deus enxuga a lágrima, vem o riso, né? Vem um momento de alegria. No versículo, eu estava vendo no Salmo 6, e o versículo 9, o salmista aqui no versículo do capítulo 6, ele estava passando por um momento de grande aflição, né? Isso. Ele diz assim, já estou cansado, versículo 6, do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Era algo convulsional, né? Muitas lágrimas. Ele estava assim, era lágrimas sem consolo, sem controle. Sem controle. Né? Era um momento de grande aflição. E ele diz assim, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa dos meus inimigos. Aí ele diz assim, o versículo, apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Quer dizer, as lágrimas acompanhadas através com a fé, né? Jesus disse àquele pai, se tu podes crer. Aí ele diz assim, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Quer dizer, é o momento que o crente está na lágrima, ele está orando, intercedendo a Deus até sentir uma resposta de Deus. Uma resposta. Depois que Deus fala no coração dele, aí a fé, ele descansa. Aí ele descansa e diz, o Senhor me ouviu a minha oração. O Senhor aceitará a minha oração. Pastor Jefferson, e Davi, ele tinha certeza que nenhuma lágrima dessa era perdida. Salmo 56 e o verso 8. Glória a Deus. Veja que coisa linda. Davi diz assim, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Está tudo registrado. Aleluia. Né? As lágrimas. Então as lágrimas são importantes para Deus, né? Isso. Porque Deus coloca no seu livro. No seu livro. Deixa anotado. Quer dizer, está anotado, está em memória diante de Deus. Né? As tuas lágrimas estão em memória diante de Deus. Né? Que maravilha, né? Que bom saber. Falando sobre esse texto, a doença, né? O capítulo 38 do livro de 37, 38 de Isaías, quando Isaías vai levar um recado para Ezequias, né? Que ele está enfermo. Então, quando ele entra, ele dá o recado, volta, põe a tua casa em ordem, e ele vira o rosto para a parede, e ele vai interceder por ele mesmo. Por ele mesmo. E no pátio, Deus escuta a oração dele com lágrima e manda Isaías voltar. Isaías volta e diz, Ezequias, Deus ouviu a tua oração. Quer dizer, a lágrima fez com que Deus desse mais 15 anos de vida a Ezequias. A lágrima é importante e fica anotada na presença de Deus. Então, nós estamos fechando aqui já, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e queremos dizer que as suas lágrimas, Glória a Deus. elas estão no livro de Deus. Glória Está a Deus. registrado, né? Deus, ele está atento às tuas lágrimas, às nossas lágrimas, e certamente virá socorro da parte de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Amém. Mas nós queremos abrir um parênteses, estamos chegando aqui no final do nosso programa, mas queremos abrir um parênteses aqui no nosso programa, né, para lembrar os nossos irmãos que o nosso pastor presidente, ele fez uma convocação para a campanha estadual de oração 2021.2, né? Ou seja, a segunda etapa, tivemos a primeira este ano, primeiro semestre, e agora no segundo semestre estamos iniciando a nossa campanha estadual de oração. E então o pastor convoca toda a igreja, né, as igrejas do interior do nosso estado, as filiais, setores, as áreas administrativas da região metropolitana do Recife, para a campanha estadual de oração, conforme a programação que se segue. Nós estaremos orando aí pelos seguintes objetivos: pela igreja, pelo pastor presidente, pelos obreiros da casa do Senhor, pelo fortalecimento espiritual e salvação das famílias, pela obra missionária, pela nação brasileira, saúde, economia, etc., né, segurança e muitos outros itens que estão relacionados à nossa nação, pela Escola Bíblica de Obreiros. Vamos estar apresentando esses pedidos de oração e lembrando aos irmãos que a nossa campanha teve início agora no dia 11. No dia 11,
Nós tivemos a nossa campanha com vigília, com oração, foi o dia de oração, né? Das 7 às 17, nós tivemos aquele período na presença de Deus. Glória a Deus. E ontem nós tivemos aí a nossa a vigília, não é? A nossa vigília que aconteceu, né? De 0 a 21 horas, onde os irmãos tiveram a oportunidade de estar na presença de Deus em oração, rogando a Deus durante essa madrugada, pedindo a bênção de Deus, apresentando esses objetivos, uma bênção. Algumas áreas se estenderam até um pouco mais em oração. E no próximo dia 20 até o dia 24, teremos o nosso culto matutino, que será de 5 da manhã às 7. Então, na próxima segunda-feira, agora dia 20, nós estaremos de joelho na presença de Deus. Logo cedo você vai botar o seu celular para despertar às 4 horas da manhã, para se preparar, para de 5 horas estar lá na presença de Deus, na congregação de melhor acesso, onde o coordenador da área, onde o pastor da filial, onde o pastor setorial tem designado ou uma congregação polo ou nas demais congregações, conforme a realidade de cada setor, de cada área, de cada cidade. Então não perca a oportunidade de estar no culto matutino que acontecerá no dia 20 a 24, ou seja, de segunda a sexta-feira, né? Estaremos na presença de Deus, buscando a face do Senhor todas as manhãs. E no dia 27/9 a 1, nós teremos a semana de jejum no ciclo de oração. Então, nesse período do dia 27 de setembro até o dia 1 de outubro, os ciclos de oração estarão em jejum, ou seja, o ciclo de oração da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta e da sexta-feira estarão na presença de Deus jejuando para que Deus conceda vitória ao seu povo, apresentando esses objetivos que foram citados há pouco da nossa campanha estadual de oração. A programação ela se estende ainda no mês de outubro. No dia 8 de outubro, nós teremos uma vigília também de 21 às 0 horas, dependendo também da localidade. Algumas áreas e também cidades poderão estender até as 5 da manhã na presença de Deus para que o Senhor dê vitória. No dia 15 de outubro, também teremos outra vigília, será na sexta-feira, não é? E no dia 16 de outubro será o dia de oração. O dia de oração, de 7 às 17, os irmãos estarão passando o dia na presença de Deus. Na quinta semana, no dia 18 de outubro a 22, teremos a semana de jejum no ciclo de oração. Novamente, os ciclos de oração estarão em jejum. O ciclo de oração que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, em todo o estado de Pernambuco, estarão jejuando por esses objetivos para Deus nos dar vitória. E um lembrete que durante esse período da campanha estadual de oração, todos os cultos à noite nós teremos oração. Os irmãos que vão participar dos ensaios de órgão devem dobrar o seu joelho e passar um período em oração. A oração para a mocidade, nós teremos aí 2 períodos de oração. Os irmãos vão ter o primeiro período de oração, depois dá uma pausa e dobra o joelho novamente, intercede para que Deus abençoe a igreja, abençoe a nação, a obra missionária, as famílias e os objetivos da campanha estadual. Então estaremos aí batendo na porta do céu e certamente Deus vai abrir e vai mandar muita bênção para nós, não é? E não esqueçam de abraçar esta causa, não é? Se você não tiver acesso ao marcador de Bíblia, não é? Nosso marcador, esse marcador você pode procurar com o pastor setorial, com o pastor, com o coordenador da área. E se você não tiver disponível, vocês podem também lançar nos celulares, não é? Tira uma foto aí, manda para os grupos. Nós temos aí atrás assim os objetivos. Dá para aproximar um pouquinho mais aqui a câmera? Nós temos aqui os objetivos da nossa campanha estadual de oração. Os irmãos podem ver aqui, nós temos os objetivos que estão aqui lançados e você pode escolher, então você vai estar orando a Deus e você pode escolher aqui o meu horário de oração. Então, você pode em casa, independente, não apenas estar na igreja, clamando a Deus no período, mas também você pode escolher uma hora ou 2, não sei, você vai colocar aqui o meu horário de oração. Por que é bom escrever? Porque você vai se comprometer.
Quando a gente escreve, nós nos comprometemos. Então você veja uma hora que se adequa à sua realidade, de 5 às 6, de 6 às 7 da manhã, não sei, de 10 à meia-noite, de 1 às 3 da manhã. E você escolhe o seu horário de oração, dependendo da sua realidade, da sua condição de saúde. Você pode reservar um período, no mínimo 1 hora, né? Porque é no mínimo. Jesus disse assim, nem 1 hora pudeste velar comigo. Então, no mínimo 1 hora você reserva para estar na presença de Deus, apresentando esses objetivos da nossa campanha estadual de oração, né? Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Foi um prazer estarmos juntos no programa Intercessão. Nós vamos estar orando com o presbítero Ricardo, agradecendo a Deus por mais um programa Intercessão. E aproveite, irmão Ricardo, para estar apresentando os objetivos da nossa campanha de oração, que enquanto o nosso irmão Ricardo estará intercedendo, nós vamos pedir aí a produção para colocar na tela também os objetivos para que os irmãos em casa possam também conosco já estarmos orando pela nossa campanha estadual de oração e agradecemos, orando também pelos nossos irmãos que estiveram conosco, né? Estiveram conosco toda esta tarde, para que a bênção de Deus continue estendida sobre a vida dos nossos irmãos. Amém, pastor. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós queremos, Senhor, te agradecer por este momento tão especial, em que em Tua presença, falando a Tua palavra, e neste momento, Senhor, com a oportunidade de orar e apresentar esta campanha estadual. Te apresentamos a Tua igreja, o nosso pastor presidente, os obreiros da Tua casa, Senhor. Querido Senhor, queremos também, Senhor, te pedir pelo fortalecimento espiritual e salvação nas famílias. Entra com salvação nas famílias, Senhor. Os Teus servos que têm orado, que têm buscado a Tua presença e te apresentando os seus familiares. Ó Deus, opera o milagre. Querido Senhor, te apresentamos também, Senhor, a obra missionária, os Teus servos que estão do outro lado, Senhor, com suas famílias, levando a Tua palavra, da força, ânimo, a provisão, Senhor. Salva almas para o Teu reino. Ó Deus, te apresentamos também, Senhor, a nossa nação brasileira, a saúde desta nação, saúde econômica também, Senhor. Querido Deus, te apresentamos, Senhor, a Escola Bíblica de Obreiros, que daqui, Senhor, a um mês estará iniciando. Pai querido, ajuda o pastor, Senhor, a todos os Teus servos que estão empenhados neste trabalho, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, presbítero Emanuel Anatólio, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Se quiser deixar suas considerações finais aos nossos irmãos. Amém. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, ao nosso pastor, e também deixar uma saudação para minha esposa, né, Dona Rosineide Farias, e as minhas filhas. Deus continue abençoando a cada irmão. Obrigado. Presbítero Ricardo, foi um prazer também tê-lo conosco no programa Intercessão. Deus abençoe. Pastor. Amém. Eu que agradeço. Fica à vontade aí para deixar também as suas considerações finais aos nossos irmãos. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né? Primeiramente a Deus, ao pastor da igreja, ao Senhor também, por ter conduzido aqui de uma forma tão majestosa como sempre. Glória a Deus. Enviar a saudação para minha esposa, Claudiceia, meus filhos, né? O Richard e a Melinda. Que Deus continue abençoando a todos os nossos amados irmãos que estão nos assistindo, aos irmãos da Área 9, congregação onde ajudamos o pastor da igreja ali na Ibiribeira e também na extensão Cafezópolis. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.